O episódio anterior termina nos contando que Jacó levantou um altar ao Senhor em Siquém, nas terras de Canaã, onde chegou em segurança com a sua família. O capítulo 34 começa com Diná, filha de Jacó com Lia, inclusive sua única filha. Ela saiu para caminhar para conhecer outras mulheres daquela região. Então Siquém, filho de Amor, príncipe daquela terra, a viu e a forçou a se deitar com ele e ter relações. Ela não consentiu com aquilo, sendo assim foi vítima de um abuso. Porém, a Bíblia nos diz que em seguida o rapaz se apaixonou por Diná e quer então casar-se com ela a todo custo. Esse homem pode até ter se afeiçoado por Diná, mas as suas ações foram impulsivas e malignas. Ele não pecou apenas contra aquela jovem mulher, seu pecado foi contra a família inteira dela. As consequências de seus atos foram severas, tanto para sua família quanto para Jacó. Nem a sua declaração de amor por Diná pode ofuscar a humilhação e a dor que havia causado nela. Não permita que as suas paixões inflamem e resultem em atitudes malignas. A paixão por qualquer coisa deve ser sempre controlada. Lembre-se que você tem o Espírito Santo, então tem o domínio próprio dentro de você. Quando Jacó soube do ocorrido, ele se calou, pois seus filhos ainda estavam no campo. Quando os irmãos de Diná souberam, ficaram muito irados. Amor, o pai do rapaz, explicou o quanto o filho estava apaixonado e queria se casar. Os irmãos, furiosos, fingiram um acordo. Disseram que daria a mão da sua irmã em casamento, caso todos daquela terra também fossem circuncidados como os israelitas. Então eles aceitaram e assim o fizeram. Enquanto todos os homens e meninos ainda estavam sentindo as dores da circuncisão, os irmãos de Diná, Simeão e Levi, foram até a cidade e tiraram a vida de todos que habitavam ali. Eles estavam desprevenidos, além de saquearem a cidade e tomarem Diná de volta. Quando Jacó soube o que os seus filhos fizeram, ficou muito bravo. E, inclusive, quando estava em seu leito de morte, os amaldiçoou. Ao buscarem vingança contra Siquém, Simeão e Levi mentiram, roubaram e assassinaram inocentes. O desejo deles por justiça era legítimo, mas o modo de consegui-la foi completamente errado. As consequências desses atos foram muito maiores do que eles poderiam imaginar. O capítulo 35 nos mostra que depois dessas coisas terem acontecido, Deus manda Jacó ir para Betel e habitar ali, além de fazer um altar para o Senhor naquele lugar. Então Jacó prepara toda a sua família e pede para eles se livrarem dos deuses estranhos no meio deles, e explicou que deveria partir. Infelizmente, muitos dos israelitas, apesar de adorarem a Deus, mantinham ídolos em sua casa para dar sorte, e Jacó não queria nada disso em sua casa. Os ídolos que nós temos guardados, sejam imagens, coisas, dinheiros, pessoas, emprego, pensamentos, desejos, o que for que tome o lugar de Deus em nosso coração, pode destruir a nossa vida, se não nos livrarmos deles. Então se desfaça de tudo que está entre você e Deus. Então eles seguiram viagem e Deus os protegeu de todos os povos durante o caminho. Chegando em Betel, edificou ali um altar ao Senhor, no mesmo lugar onde Deus havia se manifestado a ele, enquanto fugia de seu irmão Esaú. Novamente, Deus aparece a Jacó e o lembra de seu novo nome, Israel, que havia sido mudado lá em Peniel, lembra? Na luta contra o ser divino? Olha só que interessante, apesar de Jacó ter uma vida cheia de dificuldades e desafios, seu novo nome foi um tributo ao seu desejo de estar perto de Deus, independente das suas decepções da vida. Nem sempre teremos uma vida longe de problemas e lutas. Não devemos nos afastar de Deus quando as tribulações chegam. Pelo contrário, nas tempestades da vida precisamos nos aproximar ainda mais de Deus e confiar que Ele é o provedor e nos dá paz nesses momentos difíceis. Então precisamos olhar para eles como oportunidades de crescimento. Naquele momento, Deus abençoou Jacó e sua família. Então ele derramou o azeite sobre a coluna de pedra. Esse azeite era muito caro, e com esse ato, ele demonstra um enorme respeito pelo local onde Deus se encontrou com ele. Então eles partem de Betel, e no meio do caminho Raquel, a esposa de Jacó, deu à luz a seu último filho. Mas esse parto foi muito difícil, e ela acabou falecendo. Jacó deu o nome do menino de Benjamim. O capítulo termina contando que Jacó foi visitar seu pai Isaque em Hebrom.
Naqueles dias Isaque também faleceu. Jacó e seu irmão Esaú o sepultaram. Gênesis 36 muda o foco de Jacó para Esaú e nos apresenta uma lista de seus descendentes. Logo no primeiro versículo, rapidamente, Esaú é identificado como Edom. Por isso, os descendentes dele se chamam Edomitas. Essa palavra hebraica significa vermelho, e nesse contexto tem relação com o fato de Esaú ser ruivo. Depois, esse mesmo nome também passou a designar a terra de Edom, que como característica tinha um solo avermelhado. O autor bíblico informa nesse capítulo que Esaú e Jacó precisaram se separar, mas só porque eles possuíam muitos bens para habitarem juntos. Isso significa que havia muitos gados para pouco pasto, e as condições de vida não eram boas. Então Esaú resolveu se mudar definitivamente para Edom e habitou no monte Seir. Aqui podemos perceber como Deus, em sua providência, conduziu os acontecimentos de modo a tirar a linhagem de Esaú da terra de Canaã, que mais tarde seria dada aos filhos de Israel, conforme a promessa feita a Abraão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e não percam os próximos capítulos.